Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sou eu, irmão Marcos, congrego na Igreja Batista, congregação aqui do Vila Augusta. Então, eu estou aqui nesse momento para fazer a ministração da Escola Bíblica Dominical, o qual nós somos apreciados pela palavra do Senhor, Então nós estamos fazendo o estudo da palavra de Deus sobre angelologia, que estuda sobre a doutrina dos anjos. Nós estamos na 7ª lição. Eu espero ser uma bênção de Deus para a sua vida, para que nós possamos aprender juntos a palavra do Senhor. Então nesse momento quero fazer uma breve oração e nesse momento nós possamos ser edificados pelo Senhor, por tudo aquilo que Cristo Jesus tem feito em favor das nossas vidas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor amado, mais uma vez, mais esse momento, Senhor precioso de Deus, nas nossas vidas, Senhor, que o Teu Santo Espírito, meu Deus amado, possa me usar a minha vida, a minha pessoa. O Senhor sabe, Pai, que nós somos totalmente dependentes do Senhor, da sua graça, da sua infinita misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Então, como eu já disse, amados irmãos, nós estamos estudando. Nós vamos agora para a 7ª lição, o qual vai falar os anjos a serviço da igreja e dos crentes. Então, este é o tema desta lição para esse domingo. Nós sabemos que nós temos o costume da escola bíblica dominical, o qual é voltado totalmente para o ensinamento da palavra do Senhor. Então, nesse momento, quero fazer a introdução do texto básico que está no Evangelho segundo escreveu o nosso irmão Mateus, no capítulo 18, do versículo 6 ao versículo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 6 ao versículo 14. Especificamente eu quero ler a partir do versículo 1, que é melhor. Naquela mesma hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntando: qual é o maior do reino do céu? E Jesus chamou uma criança e colocou no meio deles. E disse: em verdade eu vos digo, que se não vos converterdes e não torneis como uma criança, de modo algum entrareis no reino do céu. Portanto, aquele que se tornar humilde como uma criança, esse é o maior no reino do céu. Todo aquele que receber em meu nome uma criança, como está, recebe a mim. Aquele, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos, que crê em mim, é melhor que seria que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e a lançasse na profundeza do mar. Ai dos que por causa dos escândalos é necessário que venha os escândalos, mas o homem a quem o escândalo vier. Portanto, se a tua mão e o teu pé fazer pecar, lança-te e atira para longe de ti. É melhor que antes venha coxo e aleijado, que tenha 2 mãos ou pés, e sereis lançado no fogo eterno. Se o teu olho te faz pecar, tropeça, arranca, lança longe de ti. É melhor entrares na vida com um só olho, do que 2 olhos serem lançados no fogo do inferno. O versículo 10. Veides, não desprezeis a qualquer destes pequeninos,
pois eu vos digo que os anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está no céu. O Filho do Homem veio salvar que está perdido. Que vos pertence, um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, não deixa as 99 nos montes e irá buscá-lo a que se perdeu. Versículo 13. E se acha, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquele que por 99 não se perdem. Assim também, a verdade que o vosso Pai está no céu, um destes pequeninos se perca. Então, quando o Senhor Jesus falou a respeito o maior do reino dos céus, Jesus, os discípulos, né? Jesus coloca ali uma criança no meio deles e compara nós como se fosse uma criança. Quer dizer, a inocência de uma criança. Só que aqui o Senhor Jesus, ele estava colocando em questão do arrependimento, que nós temos para herdar o reino dos céus, nós temos que se arrepender dos nossos pecados, né? Então aqui esse é o texto básico. Agora vamos ao texto devocional, que está em Apocalipse, capítulo 22, do seu versículo 8 ao versículo 17. Apocalipse 22. Apocalipse 22, do versículo 7 em diante. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou que ouviu e vi estas coisas. Enviando, eu viste isto, e prostei-me aos pés ao anjo que me mostrava estas coisas para adorá-lo. Então me disse: olha, não faça isso. Eu sou o teu conservo. Os teus irmãos, os profetas que guardam as palavras deste livro e adora a Deus. E disse ainda: não cele estas palavras, a profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é justo, faça justiça. E ainda quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça. E quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho. A minha recompensa está comigo, para dar segundo as suas obras. Eu sou Alfa e o Ômega, e o princípio e o fim. Então esse é o texto devocional. O versículo chave. Veides, não desprezei qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai. O alvo dessa lição, qual que é o alvo desta lição, irmãos? Aos anjos está a serviço da igreja e dos crentes. Quer dizer, os anjos, eles estão a serviço dos eleitos, daqueles que o Senhor salvou, né? Daqueles que o Senhor chamou para segundo a salvação, para segundo o evangelho. Então, o alvo dessa lição, definir à luz da Bíblia que a atuação dos anjos em favor dos crentes em Cristo Jesus, assegurando ao cristão a certeza que os anjos de Deus exercem o seu favor e o seu ministério em especial. Então, esse vai ser o foco desta nossa lição. Nós vamos estudar que os anjos, né, estão trabalhando em favor da igreja e também dos crentes individualmente, né? Está para guardar, para zelar os crentes, né? Aqueles que são salvos em Cristo Jesus, né? Então nós vamos aprender isso dentro desta lição. Então, vamos fazer aqui a introdução. Na lição anterior, estudamos sobre o ministério dos anjos, de modo em geral. Vimos que no Antigo Testamento eles atuam em várias ocasiões e no Novo Testamento encontramos registro da atuação deles em relação a Jesus e a igreja primitiva.
Além disto, também estudamos sobre os 3 aspectos do ministério em especial dos anjos. Adoram e louvam a Deus, e comunicam aos homens os propósitos de Deus e executam o seu juízo. Então, nós estudamos na lição passada que os anjos adoram a Deus. Assim também como nós fomos criados para adorar e exaltar a Deus, os anjos também estão diante nos céus, né, lá louvando a Deus. E não são todos os anjos que lá ficam inteiramente em adoração. Os anjos estão a todo momento executando em favor da igreja e dos crentes. E também Deus usa os anjos também para executar o juízo, a ira de Deus sobre a face da terra. Como nós tivemos vários textos bíblicos, várias passagens bíblicas, uma delas foi na atuação lá de Sodoma e Gomorra, que Deus usou os anjos para trazer a justiça de Deus. Também como foi lá com os sírios, como quando o rei Sanaqueribe era a rei ali, e Deus ali enviou um anjo. E também como Daniel, né? Quando Daniel enumerou o povo de Israel, um só anjo fez uma matança de muitos homens. Só lá no reinado de Sanaqueribe, 85 mil homens, um anjo só, né? Enviado por Deus para trazer, tanto para trazer coisas boas, como também para trazer juízo sobre a terra. Então Deus usa dessas formas, né, para trazer juízo sobre a face da terra. Hoje abordaremos o ministério dos anjos em relação à igreja e aos crentes. Muitos ensinam errado tem sido ministrado, e necessário que nos dedicamos ao estudo em questão para nos afirmarmos a verdade, que a Bíblia afirma que os anjos estão a serviço dos cristãos, a verdade, como agem. Cada cristão tem o seu propósito de anjos, como as outras perguntas nos introduzirão no presente estudo. 1. Os anjos servindo a igreja. Antigamente, os anjos agiam em favor da igreja. Já foi no como agem. Terão alguma atuação em favor da igreja no futuro? Aqui uma pergunta. Os anjos que operaram lá no Velho Testamento, que operaram também no Novo Testamento, lá na igreja primitiva, livrando os apóstolos, dando livramento, e várias coisas, várias situações, Deus enviou os anjos para socorrer os crentes, para socorrer a igreja, para livrar os irmãos. Será que hoje ainda Deus usa dessa forma? Será que Deus ainda usa os seus anjos como ministradores de Deus em nosso favor? É isso que nós vamos aprender. Então fica uma pergunta para, ao decorrer dessa lição, é o que nós vamos estudar, o que os anjos, os anjos ainda hoje, o que os anjos podem fazer ainda nos tempos atuais? Será que os anjos ainda são executores daquilo que Deus tem que manifestar os seus propósitos? É isso que nós vamos aprender nessa lição. Os anjos observam as questões. Paulo afirma que nós nos tornamos espetáculos no mundo. Tanto os anjos como os homens. Está lá em 1 Coríntios 4:9. Isso significa que os anjos são espectadores dos eventos da vida dos cristãos. Essa observação angelical, entretanto, é passiva. Certamente os anjos de Deus vigiam para que os cristãos não sofram tanto física como emocionalmente, além de todos os ataques de Satanás. Todos os crentes estão em constante perigo e os anjos o protegem. O que o apóstolo Paulo ele quis dizer em 1 Coríntios capítulo
capítulo 4, versículo 9, né? Então vamos ler esse texto, o que o apóstolo Paulo quis dizer com esse espetáculos no mundo. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9. O que a palavra de Deus aqui nos diz? Pois eu tenho para mim que Deus a nós, os apóstolos, por os últimos condenados à morte, somos feitos espetáculos ao mundo e os anjos e os homens. Quando fala a palavra espetáculos, irmãos, é a mesma coisa que dá testemunho. Quer dizer, os anjos ficam dando testemunho, observando, quer dizer, nos observando os indivíduos, assistindo a qualquer momento. Quer dizer, a qualquer momento, a qualquer hora, Deus pode intervir através dos anjos, nos dando um livramento, né? Claro que os anjos são seres espirituais, a gente não vimos eles, mas Deus envia os anjos ali no momento, nos dá um livramento, né? Um exemplo, um livramento de acidente, ou um livramento de morte, alguma coisa. Então, Deus ali envia os anjos, né? E nos dá livramento. Por quê? Porque assim tanto como a gente não vimos os anjos bons, assim também a gente não vimos os seres malignos, que são seres espirituais das regiões celestes, da maldade nas regiões celestes. Nós também não vimos. Então, os anjos de Deus, ele está nos assistindo, né? Tanto como a igreja, como cada crente estão sendo guardado pelo Senhor. Os apóstolos também mencionava em 1 Coríntios 1:10 que as mulheres de Coríntios deviam trazer sobre a cabeça por causa dos anjos. Muito provavelmente essas palavras significam para não ofendê-lo com uma conduta indecorosa, pois esperam da igreja a mesma atitude e reverência que tem diante de Deus, né? O que acontecia aqui, irmão, na igreja de Coríntios, né? Nós sabemos que Paulo ali ele dá uma advertência a respeito das mulheres de Coríntios usar em questão do véu. Nós só vamos ver estas passagens bíblicas no Velho Testamento a respeito do uso do véu. Nós precisamos entender o contexto histórico da igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios, quando essa igreja foi inaugurada, foi Paulo que ganhou esses irmãos de Coríntios para Jesus. Ali aquela igreja de Coríntios era uma igreja, os irmãos ali, aquele lugar em Coríntios, era um lugar portuário. Então era de muita passagem de muitas pessoas, era portuária. E naquele tempo, naquela época, havia ali na igreja de Coríntios chamado uma fortaleza, um templo da deusa Afrodite, que era a deusa do amor, deus da fertilidade. Para os irmãos terem uma ideia, essa chamada deusa da Afrodita, ela tinha as suas sacerdotisas, tinha mais de sacerdotisa. Então o que eles faziam? Elas cortavam seus cabelos curtos e raspavam as suas cabeças, e ali ela é identificada como uma prostituta. Então quando Paulo disse, olha, é honroso que a mulher esteja cabelo comprido, porque se ela tiver cabelos curtos, que ela coloque o véu, para ela ser identificada. Então, vamos ler o que Paulo diz lá em Coríntios a respeito disso, sobre o uso do véu. 1 Coríntios capítulo 11, Paulo estava colocando em questão de honra, né? Então diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2, diz assim: eu não vos louvo, irmãos, pois de tudo vos lembrais de que mim tenderdes percebido
que eu não vos entreguei. Quero que saibais que Cristo é o cabeça, de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Então o que Paulo está dizendo aqui? Que Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Então, quer dizer, ele está dizendo, um honrando sempre ao outro. Todo homem que ora e profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça como tivesse raspada. Se a mulher não se cobre com o véu, tosquia também, para que a mulher vergonhosa tosquia e rapa e ponha o véu. Então, o que acontecia com essas mulheres daquela época? Essas mulheres que eram prostitutas, elas raspavam a sua cabeça. Então, quando algum viajante, algum que estava querendo, vamos se dizer, fazendo um programa com aquela mulher, ele olhava para a cabeça delas, que ela estava com a cabeça raspada e também com o seu cabelo tosqueado. Então, por isso que Paulo advertia que as irmãs que tivessem cabelo curto, porque o véu foi dado no lugar do cabelo, para ter ali diferenciar. Amém? Esse é o contexto. Então diz aqui assim, ó, o apóstolo também menciona, em 1 Coríntios 1:11, nós já lemos, que as mulheres de Coríntios deveriam trazer o véu sobre a cabeça, por causa dos anjos. Muito provavelmente essa palavra significa para agradá-los, para não ofender com a conduta indecorosa, pois esperavam da igreja a mesma atitude, a reverência que tem diante de Deus. Este texto, em 1 Coríntios 1:10, também revela o interesse dos anjos na vida da conduta da igreja. Quer dizer, irmãos, quer dizer com isso, nós temos condutas diante de Deus. Nós não somos servos relaxados. Nós temos que viver uma vida relaxada, uma vida relaxada igual ao mundo. Nós temos que ter ordem, que ter decência junto conosco, porque nós não servimos qualquer Deus. Nós não servimos qualquer Senhor, nós servimos o nosso Cristo. Então, nós temos que zelar pelo aquilo que Cristo, pela salvação que Cristo fez em nossas vidas. Eu quero ler aqui um texto bíblico, Isaías, capítulo 6, versículo 2. No versículo 1, eu quero ler do 1 ao 2. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto trono, e a aba do seu manto enchia tão tempo. Quer dizer, quando o rei Uzias morreu, Isaías ele tem essa visão maravilhosa, o chamado de Isaías. E os serafins que estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e as 2 cobriam seu rosto, as 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quer dizer, os anjos ali nos céus, estavam ali glorificando ao Senhor, clamando ao Senhor, ao Santo dos Santos. Para o outro lado, a igreja que torna conhecida como multiforme e sabedoria de Deus e dos principados e potestades nos lugares celestiais. Efésios 3:10. Olha que coisa interessante esse texto, quando o apóstolo Paulo, ele vai dizer que Deus nos faz nos conhecedor diante das potestades, nas regiões celestes. Quer dizer, Deus vai nos conhecer. Um exemplo, vamos colocar aqui um exemplo, o Senhor pode dizer assim: olha, anjo, vai lá e guarda a vida do meu servo. Ou a mesma coisa, quando o Senhor Deus fez com Jó, mesma coisa, quando o Senhor falou assim com Jó: olha, toca tudo em que ele tem, mas não toca na primeira, quer dizer, toca em tudo que ele tem, mas não toque na sua vida. Na segunda vez, toca em tudo que ele tem, toque na sua carne, mas não toque
na sua alma, porque a alma pertence. Então, Deus nos assiste, Deus nos guarda diante do maligno também. Então vamos lá. Efésios capítulo 3, versículo 9. Efésios capítulo 3, versículo 10, que diz assim a palavra de Deus. Pois somos, versículo 10, assim, foi assim, para que a igreja, com multiforme sabedoria de Deus, seja conhecido dos principados e potestades nas regiões celestes, nesse mundo aqui, ó, o qual nós estamos aqui nesse momento falando, mas nós estamos aqui arrodeados. Os irmãos vão estar ouvindo essa mensagem. Os irmãos estão arrodeados de anjos, tanto anjos bons como anjos malignos. Isso, então, quando Paulo fala aqui, ó, que Deus seja conhecido entre os principados e potestades nas regiões celestes. Paulo vai dar muito isso lá em Efésios também, quando ele diz aqui, Efésios capítulo 6, ele diz assim, ó, pois não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os poderes do mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes, né? É onde que a nossa mente, os nossos olhos não pode alcançar e ver. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, havendo feito tudo isso, ficais firmes. Então, isso que a palavra de Deus quer nos mostrar. Ilustrando essa verdade, os seguintes: é como uma encarnação, como uma desculpa, irmão, errei a palavra aqui. Como uma encenação de uma grande drama, a história de um teatro. Então, aqui o escritor aqui vai colocar uma historinha, um teatro, algo para nós podermos compreender. A história e o teatro. O mundo é o palco, e os membros da igreja em todo o mundo são os atores. O próprio Deus escreveu a peça e a dirigiu e produz. Ato após ato, cena após cena. A história continua, desembocar-se, mas não está no auditório. São as inteligências cósmicas, principalmente as potestades no lugar celeste. Devemos pensar neste como sendo os espetáculos do drama da salvação. Mesmo sendo superior aos homens em sabedoria, o poder dos anjos são oniscientes. Por isso, nenhum conhecimento poderiam adquirir do plano de salvação do homem, a não ser observação, desenrolar dos acontecimentos históricos, dos acontecimentos da história. Então, o que acontece aqui, irmão? Os anjos têm mais poder do que os homens. Tem mais poder do que os homens. Então, irmãos, o que é onisciência? O único que obtém a onisciência é o deter e o saber, com tudo que seja incluído os pensamentos e sentimentos da vida, do passado, do presente e do futuro. Só Deus tem esse atributo. Anjo não tem, homem não tem, homem ser criado por Deus não tem esses atributos, né? Homem nenhum pode prescrever o futuro de ninguém, né? Tem muitos, vamos abrir aqui abrir um entre parênteses, tem muitos crentes por aí que estão adivinhando o futuro das pessoas, os chamados profetas da última hora aí, quer trazer adivinhações para o futuro, tanto em sonho, tanto em... Não, a única coisa, irmãos, a única coisa que nos dá garantia do futuro é a palavra de Deus, é a Bíblia, é as Escrituras.
Essa sim, eu posso dizer que é a única fonte confiável de nós sabermos o futuro. Não precisamos mais de sonhos, não precisamos mais de revelações, nós temos agora a palavra de Deus, é a Bíblia, é as Santas Escrituras. Nós que sabemos do futuro, eu sei do meu futuro, eu sou salvo em Cristo Jesus. Pronto, acabou. Isto já está determinado na minha vida e também na sua, que você que crê no Senhor Jesus. E mais nada. Agora, se vamos saber o que vai acontecer com o governo, com o mundo, isso já está prescrito nas Escrituras. É finais dos tempos. Pronto, acabou, né? Isso que nós precisamos entender. Então vamos lá. Mesmo sendo os dois. Os anjos não pregam o evangelho. Quer dizer, Deus não deu essa autoridade para os anjos. Essa autoridade está na minha responsabilidade e na sua responsabilidade. Independente se é pastor, se não é pastor, independente se é missionário, se é diácono, se é presbítero, não. O Senhor Jesus deu essa autoridade para todos. Quando o Senhor Jesus diz lá em Marcos, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e será salvo, e for batizado será salvo, quem não crê, condenado já está. Esta ordem foi dada para todos os salvos, anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Os anjos não pregam o evangelho, os anjos não têm essa autoridade. A única coisa que os anjos, eles foram incumbidos, eles estão a serviço de Deus. Eles são mensageiros de Deus. Eles são ministradores de Deus, né? Nenhum homem tem autoridade sobre anjo. A única autoridade delegado é Deus. Deus é que delega autoridade aos anjos. O homem não pode determinar aquilo que um anjo deve fazer. A tarefa de pregar o evangelho é dos homens. Jesus deu a entender assim e contou a parábola do rico e Lázaro. Ao negar o pedido do rico, que mandam alguém à sua casa paterna para dar testemunho dos seus irmãos, a fim de que não fosse também para o inferno. E Abraão respondeu: se não ouviram a Moisés e aos profetas, né? Quer dizer, quando o nosso evangelista Lucas relata sobre rico e Lázaro, né? Jesus contando essa parábola, ambos morreram. Um foi para o inferno e o outro foi para o seio de Abraão, que é o céu, né? Nós precisamos entender quando o apóstolo Paulo falou quando fala em céu, Paulo relata 3 céus, né? Então nós entendemos que esse céu é o seio de Abraão, é onde que todos os santos, todos os crentes que morrem em Jesus Cristo, eles vão para este lugar chamado seio de Abraão. O corpo vai para a sepultura, mas a alma, o espírito vai para este lugar chamado seio de Abraão. Está em Lucas 16:31. Então, olha que coisa interessante, quando aquele rico estava lá no inferno, ele pediu, falou assim, olha, manda-me que Lázaro molhe-me, manda-me que Lázaro anuncie aos meus irmãos que não venha para o lugar de tormento. Em quem o rico se lembrou? Ele lembrou de Lázaro. Ele estava fazendo a menção de um homem, só que já não tinha mais nada o que podia fazer, porque o rico já estava no inferno. Vamos lá. Anunciar a mensagem da salvação é privilégio dos homens, e se o fazem, são bem-aventurados. Vamos ler Romanos capítulo 10, versículo 15. Você vê a responsabilidade que nós temos diante do Senhor.
a responsabilidade como os crentes salvos em Jesus Cristo, de anunciar o Evangelho, de anunciar o poder de Deus, porque Paulo vai dizer lá aos Romanos, capítulo 1, se eu não me falha a memória, versículo 16, de anunciar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, tanto do judeu como do grego. Então, quando eu e você anuncia o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Cristo, é o poder de Deus para a salvação, tanto judeu como do grego. Não existe, presta atenção, irmãos, não existe salvação sem a pregação do Evangelho. Não existe. O que é o Evangelho? Boa nova, boa notícia, Cristo Jesus. Não existe salvação fora de Cristo. Não existe salvação sem a pregação do Evangelho. Paulo vai nos mostrar isso. Então vamos ler a palavra de Deus, Romanos capítulo 8. Romanos, capítulo 10, irmão, me desculpe. Capítulo 10 de Romanos. Quero ler aqui, a partir do versículo 9. Se confessar com a tua boca, se com tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e com teu coração credes que Deus ressuscitou entre os mortos, será salvo. Então Paulo está dizendo aqui, se nós confessarmos com a boca e crer com o coração que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dos mortos, nós será salvo. Não talvez será salvo, será salvo. Pois com o teu coração crê para a justiça, com tua boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Quer dizer, todo que nele crê não será condenado. Pois não há diferença entre judeu e grego. O mesmo é o Senhor de todos, e rico como todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha o versículo 14, irmãos. Olha que coisa interessante. A responsabilidade que eu e você nós temos de ser crentes em Jesus Cristo, de ser salvos pelo Senhor, de anunciar as boas novas, de anunciar o santo evangelho. Sabe, você que vai ouvir essa ministração, se você está parado, se você perdeu o prazer de anunciar o evangelho, eu digo para você que você está em falta com Deus. Você está em falta com Cristo. Porque o maior prazer de um salvo é anunciar o Evangelho. Aonde que seja no seu trabalho, seja no seu emprego, seja na sua igreja onde você congrega, seja com seus amigos, seja com seus parentes, seja onde que for, você é um agente de Deus para anunciar o Evangelho. Porque Paulo vai dizer, sem a pregação do Evangelho não tem salvação. Não tem despertamento das pessoas para crer no Senhor Jesus. Tem que ter a pregação do Evangelho. Vai dizer o 14 assim, como, pois, invocarão se aquele que não crer? Como é que alguém vai invocar se alguém não crê? Como crerão naquele que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como é, irmãos? Como é que alguém vai compreender o Evangelho se não tem quem pregue? Como é que a pessoa vai crer em Cristo se não tem quem pregue? Pois assim, como pregarão senão que foram enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, das boas novas. Nem todos, porém, obedecem o Evangelho, pois Isaías diz, o Senhor, quem creu em nossa pregação, de sorte que a fé, olha que coisa interessante, o versículo 17, de sorte que a fé vem ao ouvir a palavra de Deus. Então, faz necessário nós anunciarmos o Evangelho. Isso não ficou para os anjos, isso ficou para a igreja, para os salvos em Jesus Cristo, para os salvos em Cristo Jesus. Então vamos lá. Tal significativa é essa tarefa, que tão dignos
dos que realizam, que os anjos desejam resolver-se nela. 1 Pedro 1,12, Pedro vai dizer isso. Mas a ele este privilégio é exclusivamente da igreja. Pedro vai dizer nesse texto bíblico que os anjos de Deus desejam anunciar o evangelho. Eles desejam fazer o que nós fazemos. Só que os anjos, são ministradores de Deus. Ele está a serviço do Senhor, né? Assim também como nós também estamos a serviço do Senhor, né? Para anunciar o santo evangelho. O 3. Os anjos estão presentes nos acontecimentos da segunda vinda de Cristo. Então vamos entender aqui que os anjos, eles estão nos acontecimentos da volta de Jesus. E a Bíblia vai dizer aqui algo interessante, que é todos os anjos, quando vinha o evento que chama o grande dia do Senhor, quando Cristo voltará pela sua segunda vez. Quer dizer, ele veio, passou entre o nosso meio, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, ficou no espaço de 40 dias entre os discípulos, mostrando que deveriam testemunhar da ressurreição de Cristo. E agora ele foi para os altos céus, está ao lado do Pai, e ele vai voltar na sua segunda vinda. Ele vai vir. Sabemos o dia? Não sabemos. Não sabemos a hora? Não sabemos, né? Mas ele vai voltar. E quando ele voltar? Ele vai voltar com os anjos, né? O qual esses anjos vão trabalhar para o Senhor. Mesmo antes de Cristo voltar à terra, os anjos terão participação nesse grande evento. O arcanjo anunciará o tempo da volta de Cristo. E ouvindo uma grande voz, os crentes em Cristo ressuscitarão. Então nós vamos entender esse texto da palavra de Deus que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Vamos entender, aqui Paulo ele vai aqui colocar em questão das primícias, das primícias daqueles que morreram em Cristo. Os que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro, eles vão fazer primícias na ressurreição. Assim como Cristo foi as primícias dos que morreram, foi o único que morreu e ressuscitou, assim também será na vinda do Senhor. E quem que vai auxiliar isso? Os anjos vão fazer, ajudar no trabalho do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4:16. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeceis com os demais que têm esperança. Quando Paulo está dizendo aqui, irmão, em questão do dormir, não é que o camarada, como algumas doutrinas ensinam, testemunha de Jeová, como adventista, que após a morte a pessoa entra no sono da alma. Isso é uma heresia braba. Quando fala dorme, é o corpo físico que está dormindo. O corpo físico. A alma, o espírito está em plena consciência. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também cremos que Deus tornará a trazer com ele todos os que dormem em Jesus. E dizendo isso, a palavra do Senhor, que ficaremos vivos, com a vida do Senhor, apareceremos os que dormem. Ao versículo 16, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brando e com voz de arcanjo e som de trombeta de Deus, e os que morreram ressuscitarão primeiro. Quer dizer, Cristo, quando ele vir trazer a igreja, primeiro vai ser o evento dos que morreram, vão ressuscitar primeiro. Eu não sei, eu posso morrer daqui para amanhã ou morrer agora, eu vou estar aguardando a volta do Senhor, eu vou ser ressuscitado. O que é ressuscitado? Né? O corpo e o espírito vão se unir novamente
e vão transformar num corpo glorificado. Depois fala, depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens e encontraremos com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Nós precisamos prestar uma atenção aqui, irmão, que Cristo, quando ele voltar em glória, ele não pisa na terra, ele fica nas nuvens. A igreja que vai de encontro a Cristo, a igreja que vai. Só que primeiro os que morreram foram ressuscitados primeiro. Quando o Senhor voltar com os anjos o acompanharão, né? Quando Jesus voltar, né, os anjos vão acompanhar o Senhor Jesus. Eu quero ler aqui Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em glória, todos os anjos com ele estarão se assentados no trono de sua glória, né? Quando o Senhor voltar, quando o Filho do Homem vier em glória, todos os anjos com ele reinarão e se assentarão no trono. Então, nós temos esta mesma referência, Marcos 8:38, 2 Tessalonicenses 1:7. Na volta pessoal, os anjos descerão junto, formando um exército celestial. Está em Apocalipse 19:14. A presença dos seres angelicais com o Senhor indicará a glória que se revestirá o acontecimento. Mas não é só essa tarefa de ser cumprida pelos anjos na sua segunda volta de Cristo, e também atuarão na execução do julgamento dos homens aos ímpios. Vamos entender aqui. Esses mesmos anjos que vão fazer parte do arrebatamento, da ressurreição dos santos, esses mesmos também vão recolher os que vão ser ressuscitados, os ímpios, e também os ímpios também vão ser levados para o julgamento. Não vamos entender, quando Jesus fala isso, ele fala na questão da parábola do joio e do trigo. Está lá em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Versículo 41 e o 42. 41 e o 42. Aí diz assim: E mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles o recolherão em seu reino, tudo por causa do pecado, e todos que praticaram o mal. Está vendo aqui que o Senhor Jesus, ele está falando a questão dos anjos, que vai recolher todos os que praticam o mal, e serão lançados na fornalha de fogo, onde haverá planto e ranger de dentes. Quando Jesus fala isso, ele fala em questão, Jesus conta a parábola do joio e do trigo, né? Aí Jesus, ele vai falar assim, olha, aí respondeu, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, né? Ele está falando ali, ele está contando a parábola, ele está respondendo ali para os discípulos a respeito da parábola, porque eles não entenderam o que Jesus quis dizer entre o joio e o trigo. O campo é o mundo que se baseia os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Então, o que o Senhor Jesus vai fazer? Vai pegar o joio, vai usar os anjos ali, recolher e lançar e condenar, né? Claro que eles já estão condenados, né? Só vai ter o martelo, só vai ser batido para a condenação. Então vamos lá. Os anjos enviados aos crentes. Aos anjos servindo aos crentes, né? Os anjos servindo aos crentes. Os crentes em Cristo têm anjos ao seu serviço. Não podemos vê-lo, como já dissemos, porque são seres espirituais. Nós não vemos os anjos. Ele está a todo momento, estou aqui fazendo essa ministração, e os irmãos estão ouvindo aí, vão ouvir, e os irmãos não vê, né? Não vê. É por isso que são invisíveis. Eles sim,
não podem observar. O mesmo modo atuam em benefício dos crentes, em particular nos tempos neotestamentários e ainda hoje. Hoje atuam. 1. Os anjos se alegram com a salvação dos homens. Que maravilha, né? Os anjos se alegram lá no céu, porque temos base bíblica para isso. Eu vos afirmo, de igual modo, que há um júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15:10. Quando o Senhor Jesus, ele conta a parábola do rico e de Lázaro não, do filho pródigo, o filho que estava perdido, o filho que estava ali perdido e achou, né? O filho voltou para a casa do pai. E ali o Senhor Jesus, ele conta aquela parábola que houve um arrependimento naquele jovem. Onde Jesus disse que quando um pecador aceita Cristo, se converte, a uma festa no céu com os anjos. A alegria do Pai Celestial é tão grande ao receber um filho perdido. Ele compartilha com ele as criaturas celestiais. Os anjos cuidam dos eleitos quando estes morreram. O que é eleito, irmão? É escolhidos, os eleitos do Senhor. Aquele que Cristo chamou, salvou para viver uma vida santa. Os escolhidos do Senhor, os eleitos. Jesus declarou, quanto contou a parábola do rico e de Lázaro, que um mendigo ao morrer foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Lucas 16:22. Podemos deduzir daí quando um cristão passa desta vida para a outra, é conduzido pelos anjos à presença do Pai. Quando o texto de Judas 9 menciona a disputa do corpo de Moisés pelo diabo, o arcanjo Miguel, lição tiramos que até a situação da morte, o inimigo tem interesse nos fiéis, acusa e requer para si. Então o que acontece aqui, irmãos? Que até na morte, Deus cuida dos teus servos, né? Do corpo físico, porque aqui ele está falando aqui do corpo de Moisés. Eu quero dar mais compreensão quando se fala, quando Judas cita aqui o arcanjo Miguel disputava com Satanás o corpo de Moisés, né? Nós vamos entender isso. Né? Vou ler aqui, depois eu vou explicar com mais detalhe lá em Deuteronômio. Um comentarista bíblico, tentando esclarecer este versículo, escreveu o seguinte. Não, quando ele fala aqui esse comentário bíblico, este comentário bíblico, não está falando aqui o nome da pessoa, mas aqui o que ele disse aqui foi uma heresia muito grande. No comentário bíblico, tentando esclarecer este versículo, escreveu o seguinte: quando Moisés morreu, o arcanjo Miguel foi enviado por Deus para enterrá-lo, né? Mas o diabo despertou o seu direito a assim fazer, pois Moisés tinha sido um assassino. Quer dizer, esse escritor está querendo dizer que o diabo estava querendo o corpo de Moisés porque ele cometeu ali um homicídio, quando foi lá em Êxodo 2:12, quando Moisés mata aquele egípcio, né? Quando ele mata aquele hebreu, não egípcio não, mata aquele hebreu. E portanto o seu corpo pertencia. Assim dizer o diabo. Além disso, o diabo alegou autoridade sobre a matéria e o corpo físico de Moisés. Então, essa tese desse cidadão aqui, ele estava querendo dizer que por Moisés ter cometido aquele crime, o corpo pertencia ao diabo. Por isso que o arcanjo Miguel disputava em respeito do corpo de Moisés. Mas, sob tal provação, como diz a história, Miguel não tratou o diabo com desrespeito, simplesmente deixou a caso de Deus. Nós vamos entender o que Judas quis dizer. Judas versículo 9, porque não tem, só tem um capítulo, né? Diz assim, Judas 9 diz assim: contudo semelhante também
o versículo 9. Ao arcanjo Miguel, porém, quando contendia contendia com o diabo a disputa a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar contra ele juízo e maldição, e disse: o Senhor te repreende. Se nós pegarmos o contexto de Judas, Judas aqui ele está fazendo um alerta aos falsos profetas, aos falsos mestres, aos falsos ensinadores da palavra de Deus, como esse cidadão estava ensinando. Irmãos, nós temos que tomar um cuidado muito grande, muito grande. Nós temos que ser observador dos ensinamentos das Escrituras. Se você que está ouvindo uma pessoa e você acha que aquele ensinamento que ele está trazendo não condiz a palavra de Deus, você pode repudiar aquela. Você não pode falar nada para a pessoa, mas você pode repudiar aquela mensagem. Então, se a palavra de Deus, se o que está sendo pregado não está condizendo com a palavra de Deus, com as Escrituras, é por isso que eu sou zeloso com a palavra de Deus, né? Com as santas Escrituras. Então vamos lá, esse cidadão, ele estava, na sua tese, ele estava dizendo que se Satanás estava disputando o corpo de Moisés pela questão que ele cometeu um homicídio lá, né? Matando lá no Egito. Não somos autorizados a dizer, mesmo diante desse texto, quando os anjos são enviados para cuidar do corpo dos eleitos, no caso de Moisés, podemos crer que os objetivos do Senhor é enviar anjo para evitar a idolatria em relação ao corpo de Moisés. Ao mesmo tempo, demonstra tanto trato especial, ele dispensou a esse o seu servo. Portanto, ao lado, considerando o contexto de Judas 9, arrependendo-se que os anjos são cuidadosos naquilo que afirmam, quanto mais devemos ser. Então, qual que é a tese que mais se aproxima disso? Quer dizer, quando Satanás disputava lá com o arcanjo Miguel, como está relatado em Judas capítulo 9, nós entendemos que ele disputava, Satanás queria o corpo de Moisés para fazer idolatria, né? Idolatria repudia, abomina aos olhos do Senhor. Então vamos lá em Deuteronômio, capítulo 34, quando Moisés, ele morre. E quem fez o seu sepultamento? Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 e 6. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe. E disse o Senhor, e este o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje aonde fica a sepultura. Quer dizer, Moisés sobe ali no monte, então onde ele vê a terra prometida, o Senhor falou assim, olha, você só vai ver, você não vai colocar os pés lá. Então, ele morreu, e assim o Senhor o sepultou, porque o texto vai dizer só, e este o sepultou no vale da terra de Moabe. Não se sabe até hoje aonde o nosso irmão Judas trouxe essa palavra a respeito de Moisés. Os anjos protegem os eleitos. Salmo 34, 7, temos o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, livre e guarda. Já podemos notar no texto, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que os servos do Senhor foram protegidos por anjos, e Jesus declarou que se quisessem, pediria ao Pai e lhe mandaria mais de 12 legiões de anjos para protegê-lo e livrá-lo de ser preso. Vamos entender aqui, irmãos, quando Jesus desce do Monte Getsemane, antes de Jesus ir para a cruz do Calvário, nesse momento, aparece Pedro lá, ele corta a orelha de Malco, né?
se não me engano, que é um servo do sacerdote, uma coisa assim, não me recordo assim. E quando ele fala aqui que ele enviaria 12 legiões de anjos, nós entendemos sobre um batalhão romano que tem 6.000 homens. Aí eu fiz uma conta aqui, daria mais de 72.000 anjos, né, que poderia ali guardar Cristo. Mas tinha que se cumprir a palavra de Deus. Podemos crer que os anjos estão a serviço de Deus, ministrando proteção aos santos. Existe anjos da guarda, irmão? Será que existe? Será que Deus envia anjos? Olha anjo, você é aquele anjo que vai ficar do lado dessa pessoa 24 horas, né? Claro que não existe, irmão. Não existe anjo da guarda. Existe sim, que Deus envia anjos para cuidar, para guardar os seus eleitos, seus escolhidos. Vamos lá, os anjos da guarda. Essa é uma ideia com a base em fábulas rabinas, na filosofia oriental. Não é fundamento bíblico. Por essa noção popular, o anjo da guarda, os textos geralmente citados com base em Mateus 18:10, o qual foi que os anjos assistem diante de Deus. Então eles pegam esse texto. E Atos 12:15, esse é o último texto que registra suposição dos crentes primitivos, ainda influenciado pelas crenças judaicas, que os anjos, Pedro, aparecerá. A suposição que eles era falsa, pois era mesmo Pedro em carne e osso, que permanece solto e que foi da prisão. No primeiro texto, a intenção de Jesus não era afirmar a existência de anjos pessoais, mas sim para mostrar a questão das importantes aos pequeninos diante de Deus, em razão do que também devemos considerar importantes. Então, amados irmãos, nós precisamos aprender uma coisa, que anjos, nós não temos anjos da guarda, nós temos que Deus envia a serviço do Senhor para nos livrar, para nos guardar, enfim, até, antes de tudo, o 4. Os anjos não devem ser adorados. Os anjos não aceitam adoração. Em Apocalipse 22, 8 e 9, quando ali o apóstolo João, meu irmão João, que estava ali confinado na ilha de Patmos, ele se prostou e o anjo falou assim, olha, não faça isso, porque eu sou o teu conservo, quer dizer, eu sou o teu servo, não se prostra, não se adora. Claro que nós temos algumas religiões que eles prestam culto a anjos, né? Adoração a anjos. O único que deve ser adorado é o Senhor. João conta, estarrecido diante da visão, no novo céu, na nova terra, as palavras proféticas por um anjo, e prostou-se aos seus pés para adorá-lo. Mas o anjo disse, vê, não faça isto, eu sou seu servo, dos teus irmãos e profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adore a Deus. Somente Deus deve ser adorado. Qualquer adoração à criatura, em vez do Criador, é idolatria. É essa a razão pelo qual Paulo condena o culto aos anjos. Irmão, a idolatria não é simplesmente a imagem me perdoe, irmão, imagem de esculturas, né? Não é só isso. Pode adorar uma outra coisa além daquilo que não é o Senhor. Então, vamos lá. Colossenses capítulo 2, versículo 2:18, diz assim, ó, a ninguém vos prive de prêmio, alegando humanidade ou culto a anjos, baseando-se em visões, efetuando sem motivo algum em sua mente carnal. Quer dizer, Paulo aqui estava advertindo os irmãos em que elas estão a culto, a adoração
a anjo. Talvez Colossenses achavam que Deus estava longe demais. Por isso, precisavam da intervenção de anjos para chegarem a ele. Deus não está distante. É necessário que os anjos sejam mediador. Ele e os homens, porque o Filho é superior aos anjos e se tornou um porta-voz e mediador, né? Aqui Paulo vai dizer em 1 Timóteo 2,5 que há um só mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Então, vamos entrar aqui em conclusão dessa lição. Conclusão. É bom sabermos que os anjos são espíritos ministradores, enviados para a serviço e favor daqueles que vão herdar a salvação. Hebreus 1,14. Essa palavra nos traz consolo. Os anjos servem a igreja e cada cristão em particular. Contudo, devemos ter cuidado para não aceitar nada além daquilo que a palavra de Deus nos ensina a respeito aos anjos. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha. Então, está aqui esta lição maravilhosa, nossa 7ª lição, o qual nós falamos os anjos a serviço da igreja e dos crentes. Eu quero pedir para os irmãos da nossa igreja que os irmãos peguem a sua revista, acompanhem essa aula ministrada, que quando for amanhã, quando for no domingo, pela manhã, nós vamos fazer comentário dessa lição. Isso aqui é só uma lição ministrada, então nós vamos fazer comentário às 9 horas da manhã no domingo, né? Nós vamos fazer esse comentário via WhatsApp. Os irmãos quiserem ficar à disposição para fazer pergunta para mim, para o irmão Henrique, para o pastor Eurico, os irmãos fiquem à vontade. Nós vamos debater referente a essa lição, tá bem? Quero fazer mais uma oração, quero agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Senhor, eu quero louvar o Teu nome, agradecer por tudo que o Senhor Jesus tem feito em minha vida, Pai. Em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos, nossos irmãos da nossa igreja, da nossa congregação, o pastor Eurico, a sua família, meu Deus, o irmão Henrique, a minha família também, todos os irmãos, Senhor, sem exceções, Senhor. Em nome de Jesus, amém.